Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui vamos fazer uma live, agora com aquela promessa de trazer o General Santos Cruz, que é o nosso convidado do dia. Tá? Aquele dia anterior deu errado, mas agora sabe como é que é aquela história, né? Não acontece mais de uma vez. Estamos chamando ele para nossa live. O assunto tem que ser, o assunto do dia ainda da semana, né? É a Ucrânia. Essa guerra provocada pela Rússia, essa invasão da Ucrânia, e isso tem atraído todas as nossas atenções. Não tem como falar praticamente de outro assunto. Ontem até a gente inaugurou o nosso podcast, o Demorou, com outro tema, que era o tema do Dia Mundial das Doenças Raras. O pessoal até questionava por que faz isso durante o Carnaval e durante esse período da guerra. É porque era o Dia Mundial das Doenças Raras. Né? Esse Dia Mundial das Doenças Raras, ele é todo dia 29, né? Não é todo ano que tem dia 29. E aí, ontem a gente fez no dia 28, tá? Para a gente, então, começar. Estou chamando aqui o general para a gente convidar. Então, a gente não podia deixar batido, né? Claro que é importante aqui claro que é importante a guerra, e a gente falar sobre isso, esse assunto é que está dominando, mas a gente tem também que destacar outros assuntos, e não pode deixar batido o Dia Mundial das Doenças Raras. Né? Espera aí, gente, estamos aqui chamando o general. Estamos chamando o general para entrar aqui. Tá bom? Já está chegando. Ué. Estamos aqui com um problema de novo. Só um pouquinho que a gente já espera. Estamos chamando. Boa Opa, agora tarde. ele entrou. Olha aí, viu? Boa tarde a Tudo todos. bem, Muito general? obrigado aí pelo convite. Um Muito grande obrigado pelo prazer convite, tê-lo Sérgio aqui, Moro. viu? Muito obrigado. Igualmente. Eu estava falando aqui que tá todo mundo só com a cabeça nesse negócio da guerra, né? Então é difícil tratar de outro assunto. Mas tem que falar. Ontem eu acabei fazendo até um podcast sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, porque era o Dia Mundial das Doenças Raras, é dia 29, a gente acabou fazendo dia 28. Então não tem como deixar batido. Mas de todo modo, a gente sabe que as pessoas estão querendo falar sobre essa guerra na Ucrânia, invasão pela Rússia, e estão aí curiosos para saber a sua opinião e também a sua avaliação, não só do ponto de vista político general, mas também a sua avaliação do ponto de vista militar sobre esse assunto. Para quem não sabe aqui, né, essa é uma história que a gente precisa contar diversas vezes, mas o general Santos Cruz é um dos, acho que talvez o único general brasileiro, e aí pode me corrigir se eu estiver errado, general, que comandou tropas em uma situação de guerra mesmo no Congo, tropas da ONU de pacificação. Se não é o único, é um dos poucos no presente momento, né, que está vivo ainda. Claro que a gente não vai falar lá da FEB, já faz muito tempo, né? Muito obrigado, Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade ao longo da vida militar. Eu morei nos Estados Unidos e morei na Rússia. Morei 2 anos na Rússia. Naquela época tive a oportunidade de conhecer a Ucrânia. Fui 2 vezes na Ucrânia. Conheci
alguns países do entorno ali da antiga União Soviética, como a Estônia, a Lituânia, a Bielorrússia. Então, tive a oportunidade de conhecer bastante a área ali, conhecer os problemas, a história, etc., a cultura. Posteriormente, já em 2007, no Haiti, eu tive a oportunidade de participar de combates em área urbana. E em 2013, eu fui convidado para comandar as tropas da ONU na África, numa situação em que o movimento mais forte já organizado no Congo, um movimento chamado M23, e que era apoiado pelo exterior, e aí foi combate convencional. Aí nós tivemos um combate muito forte, vários dias, porque os rebeldes estavam cercando a cidade de Goma, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, cerca de 1,5 milhão de habitantes, então tinha que combater para abrir o cerco, porque os problemas de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, os problemas de uma cidade dessa cercada são problemas diários terríveis, né, de abastecimento, etc. Então tinha que combater para abrir esse cerco na direção de uma única estrada que existia para o norte. E isso aí foi feito, foi uma semana de combate e morre muita gente, é lastimável esse tipo de coisa. Ali eu estava envolvido no comando mesmo. E você tem que ser muito, muito rápido. A população civil, ela sofre muito, os militares também sofrem muito, o aspecto humano da guerra é problemático, pessoas jovens, elas morrem, se vão, e depois você vai para as conversações com líderes, às vezes que são completamente irresponsáveis e que não estavam na frente de combate, deixando a rapaziada lá na frente. Então é muito triste quando a gente começa a fazer essa comparação da decisão política mal feita e a vida real do combate para os militares e para a população civil. Quanto tempo durou esse seu comando da ONU no Congo, general? Eu fiquei no Haiti 2 anos e 3 meses, mas ali, nos 3 primeiros meses, nós resolvemos praticamente o problema do conflito, né? E Foi um combate África eu fiquei convencional, como você destacou. Não, no Haiti foi um combate em área urbana. E no Congo eu fiquei 2 anos e meio, praticamente os primeiros 6 meses, com combates de tempo em tempo, tendo que combater, seguindo alguns grupos rebeldes até a fronteira com Uganda, né? Mas esse no Congo foi, você mesmo mencionou, né? Foi um combate convencional, então não foi... No Congo ele foi bem mais convencional, em área aberta, na periferia da cidade, e onde naqueles bairros ali, na periferia, já algumas pessoas ali na área rural, elas se retiram, elas percebem a gravidade da situação, elas se retiram, elas vêm normalmente para trás das linhas, né? Para ficar em segurança atrás da nossa linha, naquele caso ali, né? E ficaram ali até a gente conseguir vencer o movimento contrário. General, eu queria lhe fazer umas perguntas, só antes de fazer as perguntas, só destacar aqui que está saindo um manifesto, tá? Assinado por mim, pelo Felipe Dávila, pela Simone Tebet e pelo João Dória, nós que somos pré-candidatos aí à presidência desse centro, para a gente diferenciar, chama Centro Democrático, né? Para diferenciar de outros centros que tem por aí, a gente resolveu publicar hoje um manifesto em solidariedade à Ucrânia e contra essa guerra, contra essa invasão. Porque, assim, claro, o Brasil ninguém quer entrar em guerra, ninguém está defendendo que o Brasil entre em guerra, né? Isso seria uma loucura. Mas num cenário desse, de que um país tem a sua soberania violada por outro, e um país, a Ucrânia, aparentemente está sofrendo uma guerra de conquista ou uma guerra para colocar ali um governo fantoche, ou seja, uma violação da autodeterminação dos povos, não tem como o Brasil não se pronunciar contra, né, essa invasão. E aqui não tem nada a ver contra os russos, não. É contra o povo russo, é contra a invasão. Se a situação fosse oposta, né, a Ucrânia invadindo um outro país, nós certamente daríamos o apoio para outro país invadido. Mas o fato é que essa invasão da Rússia
é uma clara violação da Carta das Nações Unidas, da soberania, e viola o direito do povo ucraniano de escolher o seu governo, de escolher o seu destino. É algo que a gente não imaginava ver, mas em termos de resolução de conflito. Então, nós acabamos de divulgar essa carta, né? Só colocando aqui para o nosso ouvinte, nosso espectador, e essa é minha posição sobre isso. Eu imagino, general, qual que é a tua posição sobre esses episódios aí envolvendo a Ucrânia e a Rússia? Em primeiro lugar, tem que entender o ambiente onde isso aí está acontecendo, né? Normalmente, toda a nossa atenção, a nossa vida cultural, ela é muito ligada ao Ocidente, ela é ligada aos Estados Unidos, à Itália, à França, à Inglaterra, né? O turismo brasileiro, mais ou menos, também fica por esses países aí, nunca vai para o leste europeu. O leste europeu tem uma formação histórica e cultural completamente diferente que não é motivo da nossa atenção, né? Nós estudamos a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, etc., mas nunca chegamos para o leste da Alemanha, quando vamos lá para a Polônia, quando vamos para a Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Geórgia, Estônia, Lituânia. Então, eu tive a oportunidade de viver lá por 2 anos, então tenho conhecimento lá do ambiente. Ali tem aspectos muito especiais na história deles, na formação dos países, né? A Ucrânia, nessa história, a Ucrânia, ela tem ligações com a Rússia muito antigas. Foi um príncipe ucraniano de Kiev que foi e fundou Moscou. Moscou foi fundada pelos ucranianos. Então, tem algumas ligações aí que tem que considerar. E todos os atores envolvidos, eles precisam considerar essa história, né? E os atores são os Estados Unidos, pela influência que ele tem na Europa, tem dentro da OTAN, a OTAN, a União Europeia, né? A própria Ucrânia e a Rússia. Todos esses têm que fazer uma revisão nas suas políticas, né? E uma invasão, ela é uma catástrofe, ela é inadmissível. Eu vejo muita gente comentando a guerra da Ucrânia agora, acompanhando aí o movimento militar daqui e dali, as direções de invasão, etc., as forças em combate. Mas parece um videogame, não é videogame, não. Na guerra você tem crianças, tem mulheres, tem famílias, tem civis, tem militares, né? Tem pessoas no terreno. Então tem um aspecto, tem uma dimensão humana da guerra que a gente não pode esquecer. Não é um videogame, não é só um movimento dentro de interesses geopolíticos. Não é só isso, não. Nós temos que pensar no aspecto, na dimensão humana de todo esse conflito. Então, por isso que uma invasão, independente de ela não seguir a Carta da ONU, etc., uma invasão desse nível é inadmissível, né? Você pode até criticar decisões políticas como o reconhecimento de áreas separatistas, etc., mas uma invasão, eu sei o que é o combate, é terrível, principalmente para... Não é para civis, para todos, né? Para os militares e para os civis. Eu lembro na África, quando antes de começar o conflito, eu cruzava as linhas ali dos movimentos rebeldes, e aquela rapaziada toda nova, que não tem, às vezes, expectativa de vida, e que foi cooptada, né, convencida ali, ou paga por aqueles líderes rebeldes, que depois eles aparecem nas conversações de paz, após o conflito, eles aparecem nas conversações de paz, sem nenhuma carga de culpa por aqueles jovens que morreram em combate. Então, o combate, a guerra, a invasão, ela tem esses aspectos aí. E tem muita coisa que precisa ser conversada para que o pessoal não fique com essa ideia de que aquilo ali é um videogame. Não é, não. Aquilo ali é um sofrimento humano muito grande. Eu acho que todos nós estamos orando aqui para que essa guerra acabe e para que haja o menor
menores danos possíveis, menor número de vítimas, menor sofrimento possível. Mas a gente tem se assustado, né? Acho que todos viram hoje a história de um comboio de blindados e de transportes da Rússia indo para a direção de Kiev. Não sei se isso é um assalto final à capital ou se o objetivo ali é cercar a capital. Qual que é a sua avaliação, general, que tem mais experiência militar do que todo mundo aqui? Essa guerra ela é consequência de muitos erros políticos, né? De erros políticos, para mim, que começam lá atrás, na formação da OTAN, depois do Pacto de Varsóvia, na dissolução, quando se dissolveu, quando acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN quando não fez uma revisão na sua política, posicionamentos de atração, tentando cooptar países como Geórgia, Ucrânia, para a OTAN. Tudo isso aí são erros políticos que o pessoal precisa ter humildade de rever. No aspecto militar, o que acontece? A Rússia ela tentou fazer uma manobra muito rápida, uma invasão a gente chama, com muita velocidade, com muita impulsão, e sem dúvida nenhuma o centro de gravidade dessa operação toda, a gente chama o centro de gravidade, é Kiev, a capital, né? Então, só que isso aí tem uma distância, vindo do norte da Bielorrússia, é uma distância pequena, é menos de 200 quilômetros, e vindo do leste ou do sul, já é bastante longa. O que acontece? Todo mundo está vendo aí que a quantidade de veículos blindados que estão sendo utilizados. Um veículo blindado tem um consumo imenso de combustível, né? Nos nossos carros, nós fazemos as contas de litros por quilômetro, né? O quilômetro por litro. Quantos quilômetros entra um litro? No blindado é diferente, né? Quantos litros eu uso para fazer 1 quilômetro? É um consumo de combustível muito grande, são veículos de 30, 40, 50 toneladas. Então tem que ter uma logística de acompanhamento muito forte para abastecimento. E outras logísticas, lógico, de alimentação, de água, de material de saúde, de apoio médico, etc. Mas estou falando especificamente nessa parte de combustíveis e manutenção de veículos. Então, esses veículos pesados eles têm um consumo muito grande, exigem uma logística, e é claro que os ucranianos eles estão fazendo seus ataques na parte logística, porque muitas vezes interessa até deixar um blindado passar, mas pegar o caminhão de combustível que vem atrás, porque o blindado vai parar logo ali se não tiver combustível. Então, lógico, os ucranianos têm um exército profissional. Eu tive a oportunidade de comandar tropas da Ucrânia na África. Eles tinham uma companhia de aviação, de helicópteros de ataque, muito bons pilotos, né? Eles apoiaram muito os combates na volta de Goma com os helicópteros de ataque, então eu conheço, tive a oportunidade de trabalhar com esse pessoal. Agora, o cerco de Kiev, hoje a gente pode considerar Kiev uma cidade quase cercada, né? Existe uma dificuldade de cercar Kiev. Kiev fica na beira do rio de Dnieper e tem outros cursos d'água ali na volta. Eu tive a oportunidade de estar lá em Kiev 2 vezes, e a cidade ela tem muitas pontes de acesso. Então não foram destruídas as pontes ainda pelos ucranianos, mas os ucranianos talvez eles destruam algumas pontes. Um outro fator que tem que considerar é que esses veículos pesados, ou mesmo infantaria mais leve, as unidades que estão querendo entrar em Kiev para dominar a cidade, o assalto a Kiev, dentro da cidade, os ucranianos conhecem melhor a cidade, lógico, eles estão na casa deles, e a tecnologia ela fica quase que anulada dentro da área urbana. Então, dentro da área urbana, a história é outra. Em campo aberto, você com um blindado é uma coisa, dentro de área urbana é outra. Dentro de área urbana, às vezes, um míssil portátil no ombro de um combatente e um veículo pequeno, uma caminhonete, até estilo civil, aí,
né? Uma caminhonete qualquer com alguns combatentes com mísseis portáteis, eles conseguem enfrentar os blindados, porque os blindados ficam canalizados nas ruas, e aonde eu parar um ou dois, eu tranco a rua inteira. Uhum. Então, o combate urbano é completamente diferente do combate em campo aberto. E eu acho que os ucranianos estão esperando os russos entrarem na periferia da cidade para ficarem em área urbana e fazer um combate em área urbana. E agora tem essa... Não existe mais, né? Um blindado que resista... Você tem armas específicas aí, anti-tanque, que perfuram essas blindagens. Então, como é que funciona isso hoje em dia, general? Qual que é a proteção? Claro que o Olha, tanque protege sensivelmente as pessoas ali dentro, é uma arma poderosíssima, mas existem até armas portáteis hoje que conseguem perfurar, né, a blindagem desses tanques, ou não? os blindados, eles têm hoje muita tecnologia, né? Uma blindagem mais forte, sistemas de comunicações, sensores, né? São veículos que têm uma capacidade muito grande de combate por todo esse conjunto de sistemas que ele tem. Mas na parte física, lógico que existem mísseis que causam dano ao blindado, danos irreparáveis. E mísseis portáteis. Então, mísseis que podem ser carregados, a gente chama de portátil exatamente porque pode ser carregado por um homem ou por dois, né? Então, a mobilidade é maior. E dentro da cidade, as surpresas são muitas, em cada esquina, da janela de cada casa, da janela de cada apartamento, né? Então, as surpresas são muitas, e as pessoas e os locais, eles têm uma vantagem muito grande no combate urbano. Então, equipamento pesado em combate urbano é um problema, é quase uma desvantagem. A outra coisa que pode acontecer é exatamente por causa disso, a Rússia intensificar o bombardeio na área civil. A Rússia tem feito todas as manifestações dizendo que está atacando só aos militares, né? Base aérea, quartéis, centros de comunicação, quartel-general, centro de comando, centro de informações, mas é muito difícil fazer isso em área urbana sem o dano colateral da baixa de civis. E será que a estratégia, aqui é um pouco de especulação, né? Será que a estratégia não seria apenas cercar Kiev? Ou será que eles vão querer tomar a cidade também? Não, porque eles vão querer tomar a cidade para caracterizar a conquista, né? Uhum. Mas o cerco seria seria uma situação, prolongar a situação, né? Vai cercar e vai ficar quanto tempo cercado, né? Não adianta, o que caracteriza a conquista é você chegar fisicamente no seu objetivo. Até porque o interesse do Putin é acabar logo, né, esse conflito, porque ele está sofrendo essas sanções econômicas e um desgaste de imagem terrível, né? Eu acredito que ele esperava acabar logo e que eles já foram surpreendidos com essa resistência ucraniana, que é uma outra coisa que precisa ser entendida, que é o heroísmo. Esse é um conflito em que nós temos duas forças, uma muito superior à outra. Uhum. Então, o exército russo é muito superior ao exército ucraniano, né? Em equipamento, em tecnologia, em número de combatentes, de equipamentos, etc., de aviões, blindados, por aí vai. Só que tem um detalhe. Aquele que está sendo agredido, que está defendendo a sua terra, a sua pátria, ele tem uma motivação muito grande, e daí vem o heroísmo, vem o patriotismo, né, que se manifesta. Quando a gente vai a Stalingrado, a antiga Stalingrado na Rússia, que os alemães cercaram, fizeram um cerco de Stalingrado, eu tive a oportunidade de ir lá e estudar todos os detalhes da batalha, visitar os locais. É um show de heroísmo, porque naquela época a Rússia não tinha condições de enfrentar o exército alemão, que tinha que se preparar para a guerra.
Agora nós estamos tendo uma situação similar, onde uma força muito grande vai cercar a cidade e os atos de heroísmo serão fantásticos e vão fazer muita diferença na expectativa dos russos. Por exemplo, o presidente da Ucrânia fez um discurso fantástico de mobilização nacional, de motivação, de patriotismo. O discurso dele, para quem acompanhou, foi um discurso muito bom. Quando ofereceram para ele sair do país, né, logicamente ele com a família, com os familiares, a resposta dele foi a seguinte: eu estou precisando de armamento, eu não estou precisando de carona. Sim. E ele Eu também acho o está seguinte, lá. né? Porque, independentemente, ele invade, tá? Ele conquista. Ele já queria ter conquistado, vencido faz tempo. Ele está sofrendo esse desgaste. Mas vamos supor que as coisas se precipitem e eles consigam, o exército russo consiga dominar a Ucrânia em breve. Você vai ter um custo enorme de ocupação para você manter um governo fantoche ali na Ucrânia, que vai ser muito pesado isso. E com toda essa insatisfação da população de se sentir um povo conquistado, né? Então, eu realmente tenho dificuldade em pensar assim, como é que isso pode dar certo para o lado do Putin. Eu vejo muita dificuldade. Talvez ele até consiga uma vitória, mas não sei se não vai ser aquela vitória, como a gente chama de pirro. Vai ter um custo tão alto economicamente, de imagem, e para a própria consolidação dessa vitória ali na Ucrânia, que eu realmente tenho dificuldade em ver como que ele vai conseguir sair dessa, né? Se é que acho que não consegue. Eu não acredito também, pelo que a gente tem visto, a bravura do povo ucraniano nessa guerra no momento, nessa liderança, nesses exemplos individuais e a própria história, né? Porque teve antes aquela revolução que eles chamam da dignidade de 2014, em que eles tem até um filme sobre isso, eu recomendo aí ao nosso espectador, Winter on Fire, que conta a história dessa revolução da dignidade em 2014, que também ali teve sofrimento humano, vidas perdidas, para eles deporem um presidente que era inclinado pró-Rússia e colocarem um presidente inclinado pró-Europa, que era o desejo da maioria da população. Então é assim que as nações vão sendo forjadas, e esse nacionalismo não é simples, né? A gente já viu essa história antes, Napoleão, Hitler, guardadas evidentemente as devidas proporções aqui, né? Mas essas guerras de conquista, elas nunca acabam muito bem, ainda que o conquistador prevaleça por algum tempo. Aquilo que eu falei, tem que entender e conhecer a história e a formação e a cultura dos povos ali do leste europeu. Nós tivemos, quando o Pacto de Varsóvia acabou em 91, e a OTAN continuou, a OTAN que era organizada para enfrentar a antiga União Soviética, mas ela não fez uma reforma na sua política, ela continuou na sua velha política lá do início da formação da OTAN. E tem 3 áreas ali que são áreas que são muito sensíveis em termos de Rússia. É a Bielorrússia, é a Geórgia e a Ucrânia. A Bielorrússia, a Ucrânia, a Geórgia, em 2008, por exemplo, quando tentou fazer alguns acordos militares ali com o Ocidente, etc., também sofreu o mesmo problema, e os russos eles já tinham a população russa na Abkhazia, na Ossétia do Sul. Né? Então são áreas muito sensíveis, aonde todos os atores, seja a União Europeia, seja a OTAN, seja os Estados Unidos, seja o próprio país também, como a Ucrânia, como a Geórgia, como a Bielorrússia, eles precisam ter sensibilidade para isso. Então, tem muitos erros políticos acumulados. Quando foi em 2014 que a Ucrânia ela tem
uma característica. O oeste da Ucrânia é puramente europeu, é da época do Império Austro-Húngaro, né? Inclusive a cidade de Lvov, que fica mais no oeste, ela é né, semelhante a Cracóvia na Polônia, semelhante a Praga, então, porque são do antigo Império Austro-Húngaro. Quando vai para o leste, é muito mais ligada assim, culturalmente, né, a parte do leste europeu. Então, isso aí tudo tem que ser considerado para respeitar a Ucrânia. Todos os atores precisam considerar a situação de formação da Ucrânia e de outros países ali, inclusive a própria Ucrânia também precisa ter esse cuidado com a posição dela no contexto ali da geopolítica do leste europeu. Então, existem muitos erros políticos, todos vão ter que fazer uma revisão, só que é claro, nada disso justifica uma invasão. Então, a gente tem presente que a Rússia utilizou como pretexto, né, para a invasão essa possível ingresso da Ucrânia na OTAN. Mas diante até dos acontecimentos, a gente fica se indagando, mas será que não estava certo mesmo, então, tentar ingressar na OTAN? Porque ela está sendo invadida agora, né? De todo modo, eu acho que vale... O que a gente tem que ter presente agora é assim, não existe um justificativo. Você pode até ter um contexto, né? Mas não tem justificativa para um país invadir o outro e violar a soberania e gerar tanto sofrimento humano. Isso é o pressuposto. E o que a gente quer, né? O Brasil tem essa tradição de respeito à soberania dos países, de respeito à autodeterminação dos povos. O que a gente defende é que o Brasil adote uma postura clara. Claro, não estamos dizendo para o Brasil entrar em guerra, nada disso, mas uma postura clara de condenação à invasão da Ucrânia. E prestar o suporte possível de solidariedade, de envio de ajuda humanitária, inclusive, para o povo ucraniano. A posição do Brasil, né? O Brasil é um dos grandes países do mundo, com todos os problemas, erros e acertos que o Brasil tem. O Brasil é um dos grandes países do mundo, aí, entre os 10, 11 das grandes economias, né? Não só no aspecto geográfico, também um dos 5 países maiores do mundo, população, tudo isso. O Brasil é um dos grandes países do mundo e ele precisa ter uma posição clara, né? Ele não precisa tomar partido, mas ele precisa ter uma situação muito clara. Nós tivemos recentemente a viagem do presidente. Qualquer presidente tem que fazer as suas viagens, tem que representar o Brasil, o país, em algumas situações, mas o momento escolhido foi um momento muito infeliz, né? Na véspera de uma situação que já vinha há 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, que já vinha evoluindo essa situação da Ucrânia. Então, um momento muito, muito ruim. Outra coisa, a infelicidade na expressão, né? Em como se expressar, né? Numa oportunidade daquelas ali, num momento sensível, numa situação sensível. Você tem que ter conhecimento, tem que ter sensibilidade para se expressar. Também faltou isso daí. Com certeza. E agora uma posição que não estava muito clara. A primeira manifestação nossa, por exemplo, na reunião da ONU, do Conselho de Segurança, não foi tão definida. Depois foi um pouco mais definida. Mas a expressão da autoridade máxima é muito importante, né? Por exemplo, o caso do presidente da Ucrânia, uma referência de que é um comediante. Qual é o problema de ser um comediante? Nós tivemos nos Estados Unidos o Ronald Reagan, que era um ator de Hollywood, de filme de cowboy. Heroísmo, patriotismo não é privilégio nenhum de militar. Eu sou militar, posso falar. Não é privilégio de militar, de político ou de qualquer pessoa super intelectualizada ou não, né? Heroísmo e patriotismo pode ser expresso por um artista, por um jogador, por um professor, por um camponês, por um agricultor, né? Por uma dona de casa. Na Ucrânia,
Tem famílias, tem donas de casa que estão colaborando, fazendo coquetéis Molotov para que façam reação contra os invasores. Então, patriotismo e heroísmo não é privilégio de ninguém. Qualquer um, da pessoa mais simples, a mais intelectualizada, né, do civil ao militar, do homem ou mulher, pode ser um líder. E o presidente da Ucrânia, mesmo com alguns erros que eu acho que ele cometeu na parte política, ele está liderando o país num momento difícil, num momento crucial, onde ele é o principal alvo. Como pessoa, ele é o principal alvo, né? Não é só Kiev e o presidente está mostrando coragem. Qual é o problema de ser um artista? Então, nós tivemos várias referências infelizes assim, né? Isso aí não ajuda em nada. O Brasil tinha que ter uma posição clara, dizer, olha, eu não concordo com a invasão, não tem nada que brigar com a Rússia, mas tem que dizer, olha, eu não concordo com a invasão. Então, isso aí tem que ser claro. Esse Claro, tipo não. de posicionamento tem que ser muito claro. E até agora infelizmente, nós temos uma autoridade que não tem essa clareza, essa sensibilidade política. Eu acho que tem uma questão que, assim, tudo bem, a gente tem que tomar cuidado, a gente não quer brigar com ninguém, a gente quer ser um bom vizinho de todo mundo no mundo global, que significa manter boas relações com todo mundo. De todo modo, tem questões que às vezes são de princípio que transcendem essa particularidade. A política de boa vizinhança, sim. A gente não quer brigar com a Rússia? Não. Ninguém quer brigar com a Rússia, como não quer brigar com nenhum outro país. A gente quer manter comércio com todo mundo? Sim. A gente quer manter comércio com a Rússia, e tem a história dos fertilizantes, inclusive, e tal. Mas, às vezes, tem situações que a gente tem que se posicionar claramente. Um país tem que se posicionar claramente. Então, ele tem que manter, sim, boas relações, mas ele tem que deixar claro, olha, não concordo com o sofrimento humano e não concordo com a invasão gerada, ou melhor, com uma invasão que resulta na violação da soberania de um outro país. Então, são questões que tem que ter muita clareza. E por mais que Itamaraty fale, por mais que o embaixador fale, por mais que o ministro das Relações Exteriores, a voz do país é a voz do presidente da República. Ele que tem que ter essa clareza e esse discernimento para dizer, eu estou desse lado, o Brasil está desse lado nesse conflito. O lado que condena a invasão e o lado que condena a violação da soberania e o lado que é solidário ao sofrimento da população ucraniana. Então, essas palavras, essas afirmações tinham que ser ditas por clareza pelo presidente da República no presente momento. E o fato dele não fazer isso está nos trazendo, a meu ver, abalos da imagem do país na comunidade internacional e também envergonhando aqui muita gente dentro do Brasil. Tem que entender os temores da Rússia e as apreensões da Rússia quando a OTAN tenta chegar próximo à fronteira da Rússia. É a mesma tensão que houve em 1960, 61, com a crise dos mísseis aqui, quando a antiga União Soviética colocou mísseis em Cuba, que fica a 100 quilômetros de Miami, né? Então, tem que entender essas apreensões. Os Estados Unidos também, na época, encrencou e teve a famosa crise dos mísseis, acabaram chegando a um acordo. Na época era John Kennedy de um lado e Nikita Khrushchev do outro. E agora é uma repetição mais ou menos disso. Então tem que entender as apreensões dos russos e a insensatez, às vezes, da insistência da OTAN também de querer chegar de qualquer maneira até a fronteira russa. Então tem erros políticos aí de todos. A própria Ucrânia, né, o presidente da Ucrânia, né, também tem que ter essa sensibilidade de perceber a posição que ele ocupa no espaço geográfico, que é uma posição muito delicada, e às vezes comete erros políticos também. Agora todo mundo tem que reconhecer e refazer os erros, refazer as decisões. Teve uma rodada de negociação agora, que não deu em nada, mas também não é absurdo, porque uma crise dessa não vai resolver na primeira conversa, na primeira negociação. Já tem marcado uma segunda rodada, não se sabe ainda exatamente o momento e o local, mas vai haver.
Então, tem que haver uma solução política, né, porque a solução militar ela não tem cabimento. Os russos eles podem entrar em Kiev, vai ter muita morte, vai ter um combate em área urbana, né? Mas como que vai submeter um país inteiro? Uma coisa é controlar um vilarejo na beira da estrada durante um avanço numa guerra. Outra coisa é controlar um país inteiro com cultura própria, com sentimento de nacionalidade. Isso aí não é possível, né? Periga os russos terem que enfrentar uma resistência muito prolongada, de longa duração, de um povo que está querendo firmar a sua nacionalidade. Quando eu morei na Rússia, a Rússia tinha o problema da Chechênia, mas era um problema completamente diferente da Ucrânia. A guerra da Chechênia foi uma guerra terrível, né? Que era uma província, um estado, né? A gente chama lá se fala uma república ao sul, e com características religiosas, né? São muçulmanos na Chechênia. O sentimento de independência e toda a parte política muito vinculada à religião. Já a Ucrânia é um país europeu, é um país que completamente europeu. Kiev é uma cidade como Viena, como outras cidades europeias, como Cracóvia, como Praga, né? Então, são cultos, tem tecnologia, né? Então, isso aí vai ser uma situação completamente diferente. Então, na Europa, o oeste da Ucrânia é completamente europeu. A Chechênia já foi mais interno, também um povo extremamente aguerrido, heróico, de uma cultura fantástica, né? Mas já com outras características. Então, não dá para você submeter um povo inteiro. Foi o caso da Alemanha quando invadiu a França. Como que vai... A França tem cultura, um país que tem uma história própria, como que vai fazer? Não é possível. São coisas impossíveis, né? Talvez é a hora de perceber tudo isso, e eu acho que a Rússia mesmo já está percebendo as dificuldades que ela encontrou e está encontrando, talvez para realizar o plano como ela imaginou. Isso aí tem que dar espaço para a política entrar e resolver o problema politicamente. Ô, general, deixa eu, vindo aqui para o final, tem umas perguntas aqui que o pessoal fez, tá? Tem uma aqui que é do João Vitolino, mas é sobre uma chapa, né? E aí eu vou ficar devendo, foge ao nosso tema, viu, João? Vou ficar devendo essa. Uma pergunta aqui, William Soares. A OTAN deveria entrar na guerra? Qual que é a tua opinião, general? Não. A OTAN não tem que entrar na guerra. A OTAN é um tratado que engloba os seus membros, né? E ela teria o direito, pelo direito internacional, ela teria direito de interferência caso um dos seus membros fosse agredido, que é uma cláusula básica do tratado. A Ucrânia não é membro da OTAN. A OTAN, para mim, errou quando insistiu na adesão da Ucrânia. E aí despertou esse temor russo, né? Mas a OTAN entrar nesse conflito não tem sentido. Outra pergunta que é essa para mim. Moro, se fosse você o presidente, quais medidas tomaria diante da invasão da Ucrânia? Olha, primeiro eu não teria viajado lá para a Rússia num cenário assim, a não ser que viajasse para pedir paz, né? E externando minha posição contra a guerra. Esse seria o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, após a invasão, eu deixaria claro que, apesar do meu respeito ao povo russo e à Rússia, né, a nação russa, que eu repudiava essa violação da soberania da Ucrânia e a invasão pelo sofrimento humano gerado e pela violação do direito de autodeterminação do povo, de um povo. Então, isso é um princípio
de direito internacional que você não tem como transigir. A outra pergunta aqui, general: qual a probabilidade de vitória Rússia sobre a Ucrânia? E uma junto com essa também: quanto tempo a Rússia pode sustentar essa invasão? Bom, em primeiro lugar, são forças completamente desproporcionais. A força russa é muito, muito mais forte que a Ucrânia. Então, agora, chamar de vitória chegar em Kiev é complicado. É difícil chamar isso de vitória. Eu acredito que os russos eles podem intensificar os bombardeios, podem bombardear instalações civis, podem bombardear os civis, podem fazer o que quiser e vão para chegar no centro de Kiev. Eu acredito que vão chegar. Agora, a resistência para isso vai ser muito forte e não dá para chamar isso de vitória. Militarmente, pode se dizer, não, o batalhão que tinha que chegar na Praça Central de Kiev chegou lá, então tá, conquistou o objetivo. Conquistar um objetivo é uma coisa, vitória é outra. E aí, como é que vai ser a parte política? Como é que a Rússia vai manter um outro país em estado de ocupação? Um outro país que tem sentimento de nacionalidade, um outro país que tem cultura, que tem tecnologia, né? Como é que vai fazer para o funcionamento desse país, para o dia a dia? Como é que vai convencer os homens, mulheres, os adolescentes, as crianças, todas do país têm que viver sob ocupação? Então, eu acredito. A pergunta é se vão chegar lá, eu acredito, acho que vão. O preço vai ser caríssimo, mas isso não dá para chamar de vitória. Teve uma segunda parte da pergunta que eu... Não, quanto tempo a Rússia consegue sustentar, você acha, uma ofensiva dessa? Eu acho que ela consegue ficar por um longo tempo. Vai aproximando as linhas de suprimento, né? Da Bielorrússia para ali dá menos de 200 quilômetros. Pode usar esse eixo de abastecimento e pode ficar bastante tempo. Quanto mais tempo ficar, mais desgaste político internacional, mais desgaste político interno na própria Rússia. Né? E vamos lembrar mais aqui, mais desgaste econômico. Sim. Então, o planejamento tem que ser rápido, a execução tem que ser rápida. E eles não estão conseguindo a rapidez que talvez tivessem pensado no planejamento. E vamos lembrar aqui que o povo russo também está fazendo protesto. Vários estão sendo, inclusive, presos lá na Rússia, protestando contra a guerra, até porque o povo russo tem muita conexão com o povo da Ucrânia. Então, tem muita gente, né, tem uma história comum, tem essas diferenças culturais, evidentemente, mas tem muita proximidade. Então, na prática, você tem aí uma guerra entre dois países que têm proximidades culturais, e, inclusive, uma história comum, que lutaram junto na Segunda Guerra contra os nazistas. Então, isso é de todo lamentável. Até tem uma pergunta aqui que achei até... Vocês são especialistas em guerra? Eu vou dizer, eu não sou, mas a pessoa com quem eu estou falando acho que é o maior especialista do Brasil, porque é o único general que tem experiência, né, general vivo do Brasil, que tem experiência em combate convencional, que foi a missão da ONU lá no Congo. Né? Então, acho que as pessoas... General, o que eu acho que está faltando aqui, fugindo um pouquinho dessa história da Rússia, você colocar no papel essa história, essa sua experiência aí do Congo e a experiência também no Haiti, contar essas histórias para os brasileiros, porque isso faz parte, isso eu acho que nos orgulha, né, da gente ter tido um general comandando tropas de paz da ONU e ter logrado essa pacificação dessa guerra civil no Congo. Acho que essa história precisa ser mais conhecida, general. Tem que escrever um livro aí, viu? Se quiser, eu te ajudo e compro os direitos aí para publicar. São coisas do destino, né? Na minha vida a correnteza me levou a participar de conflitos e na África, no Congo, né, um país que vem
onde a violência é muito está muito enraizada na fronteira ali com Uganda, com Ruanda. Em Ruanda nós tivemos o genocídio ali em 1994, onde em 100 dias mataram 800 mil pessoas. Para você matar 800 mil pessoas em 100 dias, tem que matar gente dia e noite, né? Só dividir aí 800 mil por 100, vai ter que matar 8 mil por dia. Acho que é essa conta. Então, é um ambiente, e fora os 350 anos de escravidão, quem teve a oportunidade de ir na África, ir num antigo centro daqueles de comércio de escravos, é deprimente só o relatório das pessoas ali, dos guias turísticos, contando como que era aquilo. São 350 anos de violência, depois mais 100 anos de colonialismo, que é a escravidão de outra forma, com outro nome, e depois todas as guerras de independência e depois da independência. Então, nesse ambiente é que foi o combate das tropas da ONU, particularmente uma brigada africana que eu comandava, composta por África do Sul, por Tanzânia e Malawi, contra o movimento M23, que era apoiado pelo exterior. Então, você entra em combate que morrem centenas de jovens em combate, centenas dos dois lados. Eu não estou falando de dezenas, estou falando de centenas, né? E quando você tem centenas, você tem milhares de feridos, quando tem centenas de mortos. Você tem civis sofrem uma barbaridade, coisas até como crianças que às vezes estão num vilarejo e elas veem aquele movimento de veículos militares, de blindados, de caminhões, etc. E as crianças vão lá ver bem na hora em que o helicóptero está atacando, que o avião está atacando, que a artilharia está atirando. Então você vive toda essa tristeza de ver essas coisas acontecerem. A guerra é isso. A guerra não é videogame, não. Então eu estou relatando algumas coisas da minha memória aqui, para dizer aí se a gente tem experiência. Eu tive uma pequena experiência, tive um pouco de experiência, né? Onde num dia você troca com o seu oponente, você troca 1000 granadas de artilharia, 1000 foguetes. Então são essas, aonde você vai dormir e decide, e fica pensando nas decisões para o dia seguinte. E você sabe que nessas decisões vai morrer um monte de gente. Não precisa ser do seu lado, não. Você reza também pelos do outro lado. Porque você sabe que aquela decisão é necessária e você sabe que vão morrer muitas pessoas. Então, é isso que é guerra. Se queria a experiência de guerra, é mais ou menos isso aí. Sim. Não, é uma tragédia humana, né? Isso é uma a gente tragédia, tem uma os catástrofe. depoimentos de todo mundo que participou, Primeira, Segunda Guerra, as guerras E ao, me, anteriores e, ao, todas. me, e, ao, e ao mesmo tempo que você dá as ordens de emprego da força, você também tem que conter o excesso de violência. Você não pode deixar, porque a tendência é algumas pessoas se excederem na violência. Você também não pode deixar, você tem que manter a cabeça fria, né? Você tem mulheres, você tem crianças, você tem prisioneiros, você tem, né? E você tem que respeitar todas as convenções, respeitar todos os princípios, né? Você não pode... porque a pergunta foi se tem experiência de guerra, né? Você não pode deixar que torturem prisioneiros, que matem, que as pessoas sejam esquartejadas. Você não pode deixar que as pessoas sejam estupradas. Eu não sei quem é que perguntou aí se tinha experiência de guerra, mas Não, em guerra acontece tudo isso. um dos ouvintes, acho que não conhece bem É. a sua Não, história e cometeu esse mas equívoco, é, mas aí eu quis aproveitar até para destacar, olha, meu amigo, na verdade a gente está mas é, falando mas é provavelmente com o maior importante, especialista brasileiro, é né? Até importante, acho que é importante alertar para essa catástrofe humana que você tem e a dimensão humana da guerra, né? A gente fala de política, fala em tudo, as razões por que invadiu, por que não invadiu, mas preto no branco, o que tem ali é crianças, mulheres, jovens, velhos, homens, mulheres, né? Trabalhadores. Você tem a população no meio. Então, você tem que ter um equilíbrio nas ordens para o uso da força
e também nos cuidados que tem que ter para não acarretar mais sofrimento do que a guerra acarreta. Não tem como justificar uma guerra dessa, uma invasão. E a gente vê também todo esse deslocamento, né, migratório, as pessoas fugindo, tendo que abandonar tudo. Imagina você, né, eu colocando aqui para o espectador, imagina você ter que largar tudo da tua casa para você fugir, porque de repente alguém quis invadir o seu país, a tua vida era uma no momento, né, e até o padrão, não que a Ucrânia não tenha os seus problemas, mas até o padrão de vida um país europeu, bem estruturado, vinha, né, progredindo. De repente você tem que largar tudo, tudo, porque houve uma invasão de um país estrangeiro para dominar a tua terra. Isso é uma tragédia que a gente só consegue imaginar, né? Graças a Deus a gente não teve isso no Brasil e esperamos que nunca tenhamos isso. Mas é mais até do que a perda de vidas humanas e as lesões, as vítimas, a destruição, é a mudança, né? Uma violência enorme contra um país e contra os habitantes desse país. Tem que ver os erros políticos e a responsabilidade política de diversos atores. Diversos atores, erros políticos ao longo do tempo, particularmente aí na história nos últimos 30 anos, né? Que levaram a essa situação. Tem que entender isso daí, não pode ser benevolente com nenhum erro político que levou a essa situação. Então, General, acho que a gente vai encerrar aqui a live, que já deu o nosso horário. Eu coloco aqui para tuas considerações finais. Eu só destacar aqui, nós estamos fazendo essas lives aqui durante o Carnaval. Eu sei que o pessoal está no clima de Carnaval e muita gente não está muito preocupada, mas esse é um acontecimento mais relevante dos últimos tempos. Embora tivemos a pandemia agora, que também foi transformador do mundo, outra tragédia humanitária, quando nós imaginávamos que estávamos indo para um período de normalidade, vem essa guerra lá na Europa. Então, eu achei que era oportuno trazer aqui para conversar com vocês o General Santos Cruz, pela experiência dele. O General Santos Cruz também ingressou no Podemos, se filiou no ano passado. Nos honra muito, né, essa filiação dele. E vai estar conosco aí durante esse ano de 2022 para esse grande desafio que é a pré-candidatura à presidência da República, né? Uma pessoa cujos talentos a gente não pode, o Brasil não pode deixar de lado, né? A gente tem que utilizar todo esse talento dele, seja em qualquer área, né? Que certamente ele vai conseguir render aí bons frutos. Mas eu deixo para as suas considerações finais, então, general. Então, eu gostaria de lembrar que essa guerra aí realmente está monopolizando toda a mídia, né? E ela é uma guerra na Europa. Mas nós tivemos muitos outros problemas, muitas guerras na África, né? De uma violência incrível, né? Hoje ainda tem problema na África. Temos problema na Somália, temos problemas em diversos países. Tivemos problema do Afeganistão, problema da Síria, problema seríssimo da Síria, um país que praticamente foi destruído para nada, que não deu em nada. A destruição da Síria, o presidente Bashar al-Assad está lá e houve praticamente uma destruição do país por nada. Nós assistimos aí outros, o caso da Líbia, etc. Então, essa guerra agora está monopolizando a atenção por ser uma guerra na Europa, uma guerra onde tem uma das grandes potências militares, que é a Rússia, e uma outra que não entrou diretamente no conflito, mas não se pode tirar a responsabilidade, um pouco da responsabilidade política da organização da OTAN. E nessa falta de sensibilidade política, quem ficou no meio foi a Ucrânia, e é a Ucrânia que está pagando o preço da insanidade política de diversos atores. A Ucrânia está pagando o preço
dessa insanidade política de diversos atores, de talvez alguns erros internos de visão política, né? Mas não se pode aceitar que uma invasão dessas continue progredindo e trazendo sofrimento a militares e civis. Perfeito. Então, eu vou agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Eu ativei e desativei os comentários aqui várias vezes, não para vocês poderem participar, mas como fica em cima na tela da face do general, então, periodicamente também eu desliguei para a gente ter uma imagem melhor. Então, foi esse o motivo aqui. Mas gostei dos vários comentários, sejam eles favoráveis, né, à nossa live. Eu vi que tem alguns que não são todos, mas, enfim, esse é o calor do momento, né? A gente também não vai ficar brigando com isso. Mas, general, agradeço a enorme gentileza da sua participação e as suas lições aqui, as suas ponderações sobre esse conflito. Não só a parte política, mas também a visão militar, que muitas vezes a gente não tem uma noção muito vaga, mas precisa realmente ouvir os especialistas. Então, muito obrigado e quero desejar a todos aí um bom final de feriado aqui no Brasil e novamente destacar, olha, nossos desejos de paz e de que cesse o sofrimento do povo da Ucrânia para que essa invasão possa ser revertida e a paz possa voltar a reinar na Europa com a diminuição do sofrimento de todos. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e vou aqui me despedindo então. Até mais, general. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que me convidou. Até mais então.